Vamos dar continuidade aos estudos sobre os agentes públicos. Os agentes públicos, eles podem exercer um cargo público, um emprego público ou uma função pública. O cargo público, ele se designa como um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Ele tem um vínculo estatutário e não contratual. Os titulares de cargos públicos são servidores públicos e são os servidores que trabalham para a administração direta, para as autarquias e para as fundações públicas. Depois, a gente tem uma subdivisão dos cargos públicos. Eles podem ser efetivos, porque oferecem a garantia de permanência aos seus ocupantes após cumprido o estágio probatório. Em regra, dependem de prévia aprovação em concurso público. Exceção: nomeação para cargos vitalícios, como os ministros do STF, que dependem de uma simples nomeação do presidente da República, por exemplo. Claro que não é só isso, mas é só para simplificar para vocês entenderem. E aí temos os cargos públicos comissionados, que são ocupados transitoriamente por agentes públicos nomeados e exonerados livremente pela autoridade competente. Não dependem de aprovação em concurso público. Um cargo em comissão, por exemplo, é um ministro de Estado, um secretário estadual. Esses são cargos comissionados, livre nomeação, livre exoneração. Empregos públicos designam a unidade de atribuições em que o vínculo é seletista, então regido lá pela CLT, possuindo natureza contratual e trabalhista, regido pelas regras do direito privado. Eles são ocupados por empregados públicos e estão presentes nas pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Exceção: empregado público lá na administração direta. Nós temos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que aqui o vínculo é seletista e não estatutário. E depois nós temos as funções públicas. Uma função pública, ela é o conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos e aos empregos ou diretamente aos agentes públicos. Todo cargo ou emprego possui uma função, mas nem toda função tem cargo ou emprego. Então, quando você desempenha um cargo ou um emprego, você tem uma função para aquilo. Então, se você é um técnico judiciário ou se você é um servidor de algum órgão específico, você tem uma função. Mas nem toda função está atrelada a um cargo público ou um emprego público. Você pode ter uma função isolada. Você tem uma função temporária, por exemplo, exercida por servidores temporários, e uma função de confiança, exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, nós temos uma função temporária, que pode ser exercida por qualquer pessoa, ou uma função de confiança, que quando você já for um servidor público, você vai ser designado para desempenhar mais alguma função, que deve ser de direção, chefia ou assessoramento. Ok? Espero que vocês tenham entendido até o primeiro momento. Até já já!